Nada. Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu me chamo Missila, sou professora no CMDI, na parte de computação, né? Dou aula hoje tanto na parte de informática como de programação. Também atuo no núcleo de empreendedorismo do IFAM, certo? Gestora do núcleo de empreendedorismo do CMDI, do campus Manaus Distrito, e coordenadora de projetos aqui no Polo de Inovação, né, do IFAM. Hoje a gente vem trazendo uma oficina bem bacana para vocês, tá? Quem vai atuar nessa oficina comigo é a Stephanie Jofer, eu acho que eu acertei. Ela é pesquisadora, né, no Polo de Inovação, na parte de software, tudo a ver com a oficina. Uma pessoa super competente para estar lidando com vocês hoje. A gente vai abrir um pouquinho essa visão, né, sobre a parte de pensamento computacional de vocês. Eu espero que seja bem produtivo, certo? Ela preparou umas coisas bem legais também para vocês aqui, umas atividades bem legais para a gente poder interagir, não ficar só naqueles monólogos, né? É bem rápido o nosso tempo, né? Mas espero que a gente tenha um proveito bem legal dentro da oficina. Para não tomar muito tempo, eu vou fazer a parte do preâmbulo aqui, um primeiro momento com vocês, falando aqui sobre 2 aspectos, tá? E a Stephanie vai continuar o conteúdo e vai fazer uma dinâmica com vocês, eu vou estar aqui interagindo com vocês também, tá bom? Stephanie, por favor, você pode passar. Então, o tema da nossa oficina é pensamento computacional. Eu queria trazer, né, para vocês, antes da Stephanie começar, 2 contextos que a gente precisa enxergar, né? Calma aí, Stephanie, rapidinho. Eu acho que eu cliquei aqui no... Certo. 2 contextos que a gente precisa enxergar. Os 2 contextos seriam o contexto na área educacional, né? O porquê que a gente tem que enxergar, né? O porquê que a gente tem que já imergir nessa parte, nessa área do pensamento computacional, certo? Onde é que ela está exatamente dentro dessas etapas educacionais? É importante a gente entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente percebe, nossa, eu preciso me aprofundar, eu preciso entender um pouco mais sobre as áreas de competência que estão tanto na educação, como também em outro ponto que daqui a pouco eu falo para vocês, né? Então, como eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que ela é um ciclo, né? A gente tem as etapas da educação, e dentro dessa etapa da educação, como tudo hoje está emergindo muito dentro da área tecnológica, a gente tem três pontos que podem ser considerados dentro das etapas educacionais, né? Que é a cultura digital, né? A cultura digital, ela é todo um conjunto, né? Um arcabouço de práticas, costumes e formas de interação social, digitalmente, né? E aí, dentro da cultura digital, a gente tem tecnologias e sociedade. E quando a gente fala de tecnologias e sociedade dentro dessa cultura digital, a gente está falando da evolução, né? De uma ponta a gente tem a evolução da sociedade, e aí a gente já tem aquela historinha de evolução desde lá do primórdio, né? E a gente vai evoluindo, as culturas vão evoluindo, as experiências vão evoluindo, e da outra ponta a gente também tem um avanço da tecnologia. Em um determinado momento, a tecnologia e a sociedade, elas convergem, né? E elas crescem junto. Então, a evolução da tecnologia e a evolução da sociedade, elas entrelaçam. E é aí que a gente começa a perceber os avanços, certo? Então, por isso que esse ponto está dentro da cultura digital, certo? E quando a gente fala de sociedade digital, a gente está falando das tecnologias em si, que já estão permeadas ali na sociedade. Como é que elas podem ser utilizadas, para que elas servem, né? Em cada ponto da minha demanda, qual é a tecnologia que eu utilizo, certo? E não somente isso, mas ela tá totalmente ligada com a responsabilidade que a gente tem em utilizar a tecnologia, né? Nós, quanto cidadãos comuns, nós temos responsabilidades, né? E nossas responsabilidades, né, nossas responsabilidades estão ligadas ao direito de ir e vir,
e a todas as sanções que somos, estamos diante das sanções, né? Quando a gente está lá na lei, não mata ninguém, não, você não pode matar ninguém, porque isso é crime, né? Então, você está sendo um cidadão, você está cuidando das pessoas ao seu redor, você está respeitando, você tem direito de discutir, tem direito de dar a sua opinião, né? Mas você não tem direito, você não pode avançar o que não é o seu direito, certo? Então, você tem deveres. Dentro da cidadania digital, a gente também tem responsabilidades. E essas responsabilidades, elas estão ligadas à questão de uso de dados, né? Por exemplo, aquele famosinho que tem no celular. Você recebe uma mensagem e você nem sabe de onde ela veio, se ela realmente tem embasamento, e você começa a compartilhar. Isso é ser cidadão digital? Não. Por quê? Porque você está compartilhando uma informação que você não sabe nem de onde veio e se ela é de fato real. E lá na outra ponta, ela pode atingir uma pessoa que acredita naquele tipo de informação e talvez ela não seja verídica. Então, existe uma responsabilidade do cidadão digitalmente, certo? E hoje nós temos até lei que estabelecem o uso dessas informações na rede. Então, é isso quando a gente fala de cidadania digital. Letramento digital também está dentro da cultura digital. Então, o que é o letramento digital? O letramento digital é o aprender mesmo a usar, é o aprender a manusear, né? Então, esse aprender a manusear, ele é como se fosse uma alfabetização, certo? Só que é digitalmente. Então, o primeiro ponto na educação aí que a gente tem das etapas da educação é a cultura digital. Quando a gente está falando desse contexto que engloba o pensamento computacional também, como um todo, tá? E o segundo ponto que eu posso destacar aqui é a tecnologia digital. Então, o que é a tecnologia digital? A tecnologia digital, ela é um conjunto também, mas ela permite essa transformação de linguagens. Então, tudo que eu conheço, né, abstratamente, pode ser transformado em algum veículo de recurso, né? E aí, eu transformar essas informações em um software, por exemplo, né? Eu transformar esses dados em uma comunicação visual, por exemplo, através do recurso digital. Então, a tecnologia, ela tem 3 pontos que eles estão elencados aí, né, como exemplo, como representação de dados, né? O que pode ser as representações de dados? Normalmente, quando eu estou dando aula de algoritmos e tudo, antes de dar aula de algoritmos, a gente aprende um pouquinho a saber a organizar esses dados. E aí, quando a gente vai organizar esses dados, a gente faz algumas representações através do fluxo. Um minuto, gente, eu acho que o pessoal está falando que está baixo, mas aumenta um pouquinho o teu áudio. Eu acho que não está baixo, tá todo mundo ouvindo. Estou conseguindo ouvir bem. Tá, ok, então, obrigada. Então, vamos lá, para me correr, para não pegar o tempo da Stephanie, que é muito precioso, tem muita coisa legal lá. Bom, então essa representatividade, ela vem dessa tecnologia também, a forma como a gente consegue acoplar essas informações, né? E consegue evidenciar e consegue codificar. E vem a outra parte, que é o hardware e software. Então, quando a gente pega processos manuais, por exemplo, eu faço tudo no meu caderninho, né? Eu anoto, tenho meu livrinho de entrada e saída para o meu negócio, né? Ou então, qualquer outro tipo de sistema de informação. E eu transformo isso em um software, eu estou criando uma tecnologia, transformando através de uma tecnologia, certo? E eu vou começar a acessar isso de forma mais digital, né? Então, eu tenho uma tecnologia ao meu favor. Comunicado, tá comunicado, né? Comunicação e redes, né, também. Então, assim, a gente sabe que o que cresceu muito dentro da tecnologia digital foi o quê? A nossa comunicação. Então, todo mundo ficou mais perto. Prova disso é o que nós estamos vivendo aqui. Esse evento, ele é todo presencial, mas agora se transformou todo em virtual, né? E não está sendo... não está tendo menor valor. O valor está muito mais agregado, porque agora eu tenho aqui pessoas de outros campos e de outros municípios e estou muito feliz de ver vocês aqui, né? Possivelmente alguns já fizeram até parte aí de alguns eventos que nós fizemos em conjunto, certo? Então, assim, nós temos esse segundo ponto, que é a tecnologia digital a nosso favor.
E o terceiro ponto que a gente tem como etapa de educação é o pensamento computacional, ao qual a Stephanie vai falar bem mais sobre ele, tá? Que é onde a gente consegue definir as estratégias para usar e desenhar soluções, né? Soluções. É onde a gente enxerga os problemas e começa a desenhar as soluções, né? Através do pensamento computacional, que eu não vou ficar falando muito aqui, porque tem muita coisa legal, é bom que vocês descubram de pedaço, a gente consegue abrir um leque de visualização do problema. E aí a gente vai nos pontos pequenos e vai achando soluções para esses problemas. E aí que vem o grande ponto. E aí que você consegue perceber que a cultura digital, mas as tecnologias e o pensamento computacional, que é uma boa parte dela é abstração, vai te trazer um aprendizado de sucesso, um aprendizado que te leva a um nicho muito maior de conhecimento, certo? E é esse nível de abstração que te faz criar e desenvolver, né, algoritmos, a decomposição dos problemas, né, o reconhecimento de padrões para que você possa ter especificações em cada um dos padrões, né, de problemas que você foi identificando. Então, no contexto educacional, eu trago para vocês esses três pontos. Passa para mim, para o próximo, por favor, Stephanie. Bom, no contexto mercado, né, eu gosto muito de falar dessa parte, porque por isso que hoje eu atuo no núcleo de empreendedorismo também, do CMDI, porque... Desculpa, pode sim. Até a Stephanie começar a falar, pode. Tá bom, Rai? Se pode entrar mais pessoas, né? Bom, vamos lá. No contexto mercado, por exemplo, eu gosto muito de falar nessa parte, eu acho que é uma das partes que eu mais gosto de falar. Porque quando eu estou falando no contexto mercado, eu estou falando em oportunidades, eu estou falando que eu me instrumento em certas áreas para que eu possa ter um poder de abstração maior, para que eu consiga enxergar os microgerenciamentos, para que eu consiga enxergar os problemas de forma macro, consiga enxergar o que tem de micro dentro, quais são os micro problemas, e eu consigo enxergar as soluções. E aí eu consigo enxergar a solução mínima e a solução máxima, como eu costumo falar. Então, o pensamento computacional... Amplia só um pouquinho aí, Stephanie, para mim, por favor. Sei que você consegue. Eu não sei se consigo. Eu acho que eles conseguem ver, né? Então vamos lá. Bom, qualquer coisa é só ampliar no mousezinho, tá, gente? Bom, a gente tem aqui, eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar basicamente no contexto do mercado. Quando você tem um pensamento computacional ali, você é um profissional, que você tem um plus do pensamento computacional, você entende os conceitos disso, você consegue ter um nível de abstração mais alto. Então, você consegue resolver problemas de forma mais eficiente, você consegue enxergar os problemas, os indicadores, né, desses problemas, e consegue enxergar as soluções. Mas você não enxerga a solução macro, você consegue enxergar os processos, né? Cada processo que você enxerga também a automação desse processo, para que tudo não só dependa de você, mas você consiga também enxergar que essa automação, ela te dá braços para que você possa procurar mais soluções voltadas para o problema, certo? Então, eu tenho um nível de abstração, esse nível de abstração, ele pode gerar mais processos automatizados, e eu, a partir do momento em que eu construo essas abstrações e essa automação, eu sou capaz de analisar, né? Analisar para que eu possa viabilizar, escalar mais o meu pensamento, escalar mais, por exemplo, produtos que eu esteja produzindo. Eu estou no contexto de empreendedorismo, certo? Então, hoje eu trabalho como autônomo, e eu comecei a trabalhar com, vamos lá, com
Eu vou dar um exemplo bem atípico, tá, gente? Eu comecei a trabalhar com uma empresa de saúde, né? Eu comecei a ter muita demanda de pessoas, muita demanda de clientes, tenho muitos clientes. Então, eu era o único profissional, então eu vou começar a enxergar os processos que eu posso ter dentro da minha empresa, certo? Através de que pensamento, né? Através de um pensamento computacional, porque o pensamento computacional, como a Stephanie vai explicar, é um pensamento cheio de etapas e passos, onde você descobre todas as especificações do problema para gerar as soluções. E aí você descobre que aquilo não precisa depender só de você. Aquilo pode existir também algumas automações de processo que podem te ajudar nessas tomadas de decisão. E essas automações vão gerar análises para que você possa fazer as tomadas de decisões e viabilizar outras soluções mais tecnológicas e inovadoras, né? Que sejam eficientes no mercado que você está atuando. Então, eu queria dizer isso para vocês, porque é muito importante a gente enxergar qual é a profundidade do pensamento computacional, qual é a profundidade de você aumentar as suas capacidades, né? Ela tem tudo a ver com isso, e a Stephanie vai mostrar para vocês agora em detalhes, de uma forma abstrata ainda, claro, mas de uma forma que vocês consigam interagir, tá bom? Eu vou estar aqui com vocês ainda, uma ótima experiência aqui para vocês, tá bom? Stephanie, por favor, pode assumir. Eu tô aqui ainda, vou fechar minha câmera. Tudo bem. Muito obrigada, professora Missila. Bom, a professora já me apresentou aí para vocês, né? A gente vai conversar sobre pensamento computacional. Então, afinal, o que é esse pensamento computacional? Pensamento computacional, ele constrói usando o poder e os limites dos processos computacionais. Então, é nada mais nada menos do que nós estarmos tendo um problema, procurando arranjar a solução desse problema de uma forma computável, de uma forma em que nós consigamos ter variáveis, ter métricas, ter direcionamentos, principalmente matemáticos, para realizar a solução daquele problema. Dentro da minha empresa, eu preciso de comunicar com uma pessoa que está a 2 quilômetros de distância de mim, e essa comunicação tem que ser rápida, né? Então, eu vou chamar um carteiro para vir pegar uma carta e comunicar? Não. Então, eu vou fazer um correio eletrônico e assim essa comunicação vai ser em milésimos de segundo? Sim. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo os meus problemas e realizo uma solução de uma forma computável? Isso que se trata o pensamento computacional. Na computação, ela realiza cálculos ou operações lógicas seguindo um modelo bem definido. Esse modelo é moldado por nós, humanos, que vamos construir de uma forma em que a máquina consiga entender o que a gente está querendo falar para ela realizar e fazer. Então, muitas vezes, nós precisamos realizar cliques, realizar ações na internet, por exemplo, que são em milésimos de segundo. Isso daí é o quê? É mágica? Não, isso não é mágica. Às vezes, uma criança vem e pergunta, mas pai, como é que eu vou acessar um vídeo? Por que o vídeo ele pega e começa a rodar? Porque é mágica, né? Aí os adultos pegam sem paciência, ou às vezes sem conhecimento, e falam, é mágica. Não. E o pensamento computacional incentiva, desde a infância, a nós estarmos instruindo as crianças a como realizar uma sequência de passos a chegar no seu objetivo. Uma sequência de passos em meio à computação, inclusive. Tanto em tarefas no seu dia a dia, quanto na computação. Então, assim nós podemos verificar problemas que são computáveis e que não são computáveis. Problemas computáveis são aqueles que nós temos um objetivo, uma solução em comum, que são concretos, principalmente, ou até mesmo abstratos. Mas, assim, por exemplo, uma emoção, um sentimento, às vezes isso não é computável. Se dizer que amanhã ou depois vai ser computável, de
o computador consiga identificar qual é o seu sentimento, né? Mas, assim, vendo para um contexto mais básico, aí tem um senhor ali que está falando, assim, algo conceitual, filosofando, como é que o satélite vê a Lua, qual é a sensação que ele sente? Não, isso não é computável, né? Ele não é implementável, essa sensação de que o astronauta vai verificar, vai ter quando verificar a Lua ou o Sol quando estiver no espaço. Mas algo que é computável é o quê? Como eu mando uma espaçonave para a Lua? Sim, isso é computável, mas exige uma série de passos, uma série de abstrações para que nós consigamos construir uma máquina, realizar comandos para que ela consiga ser enviada à Lua, por exemplo. Então, aqui nós temos duas linhas de raciocínio e nós vamos voltar os nossos pensamentos para problemas computáveis, problemas que são objetivos. Ou seja, quando eu tenho uma entrada, eu vou ter a mesma saída. 1 mais 1 é igual a 2. Não tem discussão e pronto. Agora, pensamentos, ideias, pode ser que nós entramos em um meio que não é computável, então nós vamos focar nessa parte de problemas. Então, ainda nessa parte de o que é computável, nós podemos dizer que pensamento computável é reformular um problema aparentemente difícil em um que sabemos resolver, através de redução, expansão, transformação ou simulação, usando abstração e decomposição quando atacando uma tarefa muito grande ou desenhando um sistema complexo. Um sistema extremamente complexo é a construção de um satélite, a construção de uma espaçonave para a Lua, por exemplo. Mas eu sei que essa espaçonave, ela precisa, em certo momento, falar se ela está com uma conexão ou se ela não está com uma conexão. Então, isso é 0 ou 1. Logo, eu peguei um problema extremamente grande e reduzi um mini subproblema para que a espaçonave consiga funcionar da forma correta, porque ela precisa de comunicação dela com a base, por exemplo. Então, aqui, a computação é justamente isso. Você vê um problema e começar a dividi-lo em subproblemas. Essa divisão de subproblemas significa redução, no caso. Nós vamos reduzir o nosso problema, realizar esses subproblemas. Depois que a gente realiza, então a gente vai para um escopo maior e maior e fazer essa expansão do nosso problema, deixando ele ainda mais complexo, porque a gente já resolveu o menor, né? E a partir de então, nós conseguimos realizar a transformação e simulação de tarefas extremamente complexas, porque elas foram, primeiro, foram resolvidas de uma forma pequena e assim foram expandidas e todos esses subproblemas resolvidos, agregados dentro de um mesmo produto, né? Aqui nós temos um exemplo, 4 exemplos, na verdade, seria a revisão do preço da ação, que seria uma simulação, revisão de um preço da ação. Então, a gente vai verificar a ação na Bolsa de Valores agora, então eu vou prever qual é o valor dela daqui a 5 minutos. Então, isso daqui é uma previsão. Como é que eu faço essa previsão? Através de cálculos matemáticos. Vou fazer uma média aritmética, algo randômico, algo... Temos vários métodos para realizar essa simulação. Então, uma busca, um algoritmo de busca, por exemplo, eu preciso verificar quais são os textos que tem aquela palavra. Vamos supor, eu escrevi no Google a palavra, não sei, a palavra casa. Então, escrevi no Google a palavra casa. Então, ele vai perguntar, quais são os textos que tem a palavra casa? Então, ele já reduziu o problema para um bloco de textos. Depois, uma decomposição e uma transformação seria, quais são os textos que mais são acessados com essa palavra casa? Esses daqui. Então, esses daqui vão ser os primeiros no ranking e os próximos no último do ranking.
Então, a gente tem redução, decomposição e transformação nesse exemplo. Self-driving car. Poxa, quando nós temos um carro autônomo, nós temos redução, transformação, abstração, decomposição, simulação. Temos todas essas tecnologias agregadas a um mesmo produto. Porque, e uma das que eu quero frisar aqui seria a abstração. O carro autônomo não pode simplesmente verificar tudo ao seu redor para conseguir a informação, se ele vai seguir adiante, se ele vai mais para a esquerda, mais para a direita. Não, ele tem que abstrair a informação, até porque senão o processamento ficaria muito lento, ele seria muita informação, a mesma coisa. Nós seres humanos vemos uma informação, nós temos uma informação ao nosso redor e nós abstraímos para conseguir. Tem os alunos, tem os nossos colegas de sala, tem o professor falando e também uma mariposa ali voando no cantinho da sala. Se nós não tivéssemos o poder de abstrair aquela mariposa e alguns colegas que estão ao nosso redor, seria difícil de concentrar o que o professor está falando. Então, nós também fazemos processos computacionais inconscientemente, né? E a gente tem que exercitar isso de vez em quando. E aqui nós temos a questão do framework web, que seria uma decomposição e abstração também. Mas para que nós consigamos verificar todos esses dados, verificar o nosso problema e construir um modelo para solucionar esse problema, nós temos uma série de ferramentas computacionais. Por exemplo, como é que eu vou inserir dados no meu computador para isso? Por exemplo, aquele exemplo que eu disse, né, de enviar mensagem para alguém. Como é que eu vou inserir dados? Eu vou precisar de uma tela para que eu consiga visualizar a mensagem que eu estiver escrevendo. Tá, e esses dados, eles vão ser colocados aonde? Eles vão ser guardados num banco de dados. Mas e esse banco de dados vai fazer o que com esses dados? Vai enviar para outra pessoa. Então, eu vou utilizar um controlador para enviar para outra pessoa, para o destinatário. E como é que vai ser a minha estrutura de dados? Então, nós temos várias ferramentas computacionais para nos auxiliar nesse processo de organizar o nosso problema e colocar numa solução. Para isso, nós temos que ter e pensar como computador, ter esse pensamento computacional. Justamente, essas perguntas que eu realizei devem ser colocadas minuciosamente em um algoritmo, mas a gente já vai falar sobre ele, certo? Então, o pensamento computacional envolve a resolução de problemas, desenvolvimento de sistemas e compreensão do comportamento humano, através da expansão de conceitos fundamentais na ciência da computação. O pensamento computacional inclui uma série de ferramentas mentais que refletem ao campo da ciência da computação. E uma das coisas que nós estamos vendo no século XXI, e principalmente nesses últimos tempos, é a inserção do pensamento computacional e dessa matéria para crianças. Porque, segundo Jean Piaget, eu acho que é assim que se fala, segundo a teoria do Jean Piaget, o raciocínio é desenvolvido a partir da infância. Resolver problemas no cotidiano podem ser realizados através das crianças, com as crianças. Tanto que esse brinquedo de Lego, brinquedos de montar, são incentivados para as crianças. Então, quando a gente vê, elas pegam uma casa, pegam um Lego e montam um castelo. Elas simplesmente pegaram um problema, dividiram ele em subproblemas e foram montando até construir uma casa. E é justamente isso que a gente precisa no pensamento computacional. Você tem um objetivo, eu quero construir uma casa. Como é que eu faço isso? Pegando vários tijolos e montando eles um em cima do outro. Mas eles têm que estar estáveis, a minha base tem que ser maior do que o meu topo. E isso tudo, as crianças já conseguem realizar isso, conseguem isso e devem incentivar o exercício disso para as crianças. E agora, nessa matéria de pensamento computacional também, não só
em meios de hardware, em meios físicos, mas sim em meios de software também, em meios digitais. E um exemplo simples de nós estarmos verificando problemas e conseguindo repartir eles sobre problemas é justamente, suponha que nós estivéssemos em um museu e tivesse um monte de objetos diferentes. Então, aqui, para uma criança, talvez ela não saiba descrever o que é isso, né? Mas nós sabemos que é um telefone antigo. Aqui seria uma máquina de escrever, um binóculo, no caso, aqui, não sei se vocês sabem, né? Mas esse aqui é um ferro de passar roupa, em que você abre, coloca a brasa ali e fecha, deixa, espera o metal esquentar para conseguir passar a roupa, né? Não, eu nunca precisei passar a roupa desse jeito, sei porque assisto vídeos e tudo mais. E aí você precisa descrever um desses objetos que você está no museu, você está observando os objetos e precisa descrever para um amigo esse objeto. Como é que você descreveria? Como é que seria nesse objeto? Você poderia falar, olha, eu tenho teclas, é como se fosse uma tecla de computador, só que ela é de metal. E atrás dele tem um espaço em que nós podemos carimbar essas letras que você acabou de digitar. Eu acabei de fazer uma descrição de uma máquina de escrever. Porém, eu reparti esse problema em subproblemas. Primeiro, eu descrevi a parte da digitação, depois eu descrevi a parte da impressão, né? Então, nós conseguimos assimilar problemas através de coisas que a gente já conhece, né? E a computação é uma área multidisciplinar, em que nós podemos aplicar o pensamento computacional em N áreas. Eu não sei se todos aqui são de computação ou são dessa parte tecnológica, mas o pensamento computacional se aplica em outras áreas também, como a biologia computacional, química, que seria a química computacional. Costumo dizer para os alunos que quando nós vemos a computação não é um fim em si mesmo, e sim uma ferramenta para você atingir outros objetivos. Então, sempre você vai estar trabalhando na computação, trabalhando e tentando se aperfeiçoar. Por exemplo, eu sou da área de computação, sou contratada para uma empresa. Só que essa empresa é na área de direito. Então, eu, como especialista em computação, vou ter que aprender direito também, vou ter que entender dos processos penais, de como as regras de negócio acontecem ali. Eu sou da área da computação, eu vou para uma empresa voltada para a medicina, então eu vou ter que entender também sobre aquele contexto, sobre aquele cenário. Então, a computação não é uma caixa fechada, em que pode ser um fim em si mesmo, mas ela é muito mais interessante quando nós estamos atrelados a outras áreas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por exemplo, a biologia computacional, que é a computação relacionada à biologia, a como nós vamos aperfeiçoar processos biológicos utilizando a computação. A química também, há sistemas em que nós, agora durante a pandemia, temos bastante dificuldade de fazer experimentos, porque os alunos devem ir para o laboratório presencialmente e realizar experimentos. Na química computacional, resolve-se o problema, porque ela vai verificar o experimento que você quer fazer, quais são quando você mistura um composto com outro, qual vai ser o resultado, né? Então, ela vai fazer essa simulação para você e assim os alunos vão conseguir fazer medições e aprender, entender com processos virtuais o que realmente acontece na prática, né? E aí aqui nós podemos verificar a questão de conceitos básicos, mas como que nós vamos verificar essas questões, verificar em que uma solução misturada com a outra vai dar um resultado Z, um resultado X? Como que eu vou saber isso? Como é que eu vou descrever essa sequência de passos para que o meu computador consiga ter essa resposta? Essa sequência de passos, ela é devido a algoritmos, no caso.
E o pensamento computacional, ele incentiva justamente isso, em que nos algoritmos nós temos nós vamos decompor o nosso problema. Depois que decompor o nosso problema, vamos supor que nós queremos realizar, criar um jogo. Então, nós vamos decompor o nosso problema. Como é que vai ser o jogo? Que tipo de jogo vai ser? Ele precisa de cores? Ele precisa de inputs no teclado ou pelo mouse? Depois, para a decomposição do problema, nós vamos ter a abstração desse problema. O que realmente é importante? Será que eu preciso de tantas informações? Reconhecimento de padrões. Ah, será que eu já fiz um jogo parecido com esse? Um jogo de cartas, por exemplo, poker. Mas agora eu quero fazer um jogo de cartas que é o Uno. Será que eu posso aproveitar alguma coisa do padrão que eu fiz anteriormente para esse outro que é o Uno, né? E o algoritmo, finalmente, que é para descrever passo a passo o caminho feliz de um usuário dentro desse sistema, o caminho não tão feliz se o usuário errar, por exemplo. E nós vamos descrever a sequência de passos, que seria o algoritmo. Essa sequência de decompor o problema, abstrair, reconhecer o padrão e realizar o algoritmo vai estar começando a ser introduzida pelo pensamento computacional para as nossas crianças. E assim elas vão conseguir desenvolver um raciocínio lógico bastante aprimorado e em concordância com a nossa era digital, né? Na verdade, elas já estão realizando essa concordância, tanto que muitas vezes o pai, a mãe, o avô tem dificuldade de fazer uma determinada tarefa e chama o neto, chama o filho para poder ajudar. E a criança explora, consegue abstrair informações, reconhecer padrões. Opa, mas aqui tem uma carinha de feliz, aqui tem um coração, aqui tem um menu que parece um telefone. Ah, então é aqui que eu vou clicar para meu avô ligar para alguém. E realizar o algoritmo. Só que aí, no caso, as crianças vão passar. Agora elas estão como usuários. E agora elas podem, com o pensamento computacional, ser criadores do seu próprio algoritmo, e não somente usuários. E aí, nós vemos que a ideia de algoritmo, no caso, né, a ideia básica com que um computador funciona diz respeito à execução de tarefas. Como na vida real, para se chegar a um resultado desejado, nós precisamos realizar passos específicos de forma organizada. O computador é exatamente isso, ele precisa de passos específicos de uma forma organizada. Só que, eu costumo dizer que o computador é burro. Por quê? Porque nós temos que colocar exatamente o que ele tem que fazer. Se nós esquecemos de algum passo, ele vai realizar exatamente o que a gente pediu e não vai realizar o passo que uma pessoa inteligente iria fazer. Então, a gente precisa especificar todos os passos dessa tarefa. Então, fazendo um paralelo, podemos imaginar uma receita de bolo. Temos ingredientes necessários, o modo de preparo, de uma forma detalhada, o rendimento, as porções e outras informações pertinentes. Então, aqui, uma receita de bolo. A receita de bolo o bolo seria a nossa solução. Estou com fome, seria o nosso problema. A nossa solução é, olha, você pode fazer um bolo, e ele vai render 15 pedaços, 30 pedaços. Ah, pronto. Então, já tenho o meu problema, já tenho a minha solução, e agora eu quero ir em direção à minha solução. Eu quero realizar essa tarefa, eu preciso realizar uma tarefa para conseguir aquela solução. Então, aqui eu peguei um exemplo de bolo fitness, né? Porque nós somos muito fitness, todos nós aqui na sala. Essa foto aqui não foi eu que fiz, esse bolo ainda não fui eu que fiz, mas quando eu fizer eu atualizo aqui no slide. E nós precisamos aqui de alguns ingredientes. Então, eu preciso de ingredientes e de como realizar. Ingredientes e o modo de preparo. Então, eu coloquei aqui 3 ovos, uma xícara de açúcar demerara, 1/4 de xícara de óleo de coco, uma xícara de cacau. Então, aqui nós temos várias variáveis, que seriam as xícaras, as colheres, algo que nós já reconhecemos,
e as porções, qual é a quantidade para realizar aquela tarefa, que é fazer um bolo. E o modo de preparo? Bata os ovos e o açúcar, adicione óleo de coco, o cacau, a farinha e as amêndoas. Em seguida, adicionar a aveia, a água quente e um pouco de água quente, no caso, alternando as duas enquanto continua mexendo na massa. Adicionar a linhaça e o fermento, misturar com a colher. Colocar a massa em uma forma untada e levar ao forno médio por cerca de 35 minutos. Então, aqui nós temos uma sequência de preparar. Como é que eu vou realizar o preparo do meu bolo? Né? E, após a finalização dessa sequência de passos, tendo os ingredientes e tendo o modo de preparo, nós teremos o resultado do nosso bolo de chocolate fit, que parece estar muito bom. Ok? Então, aqui é um exemplo de algoritmo. Só que esse algoritmo é feito para comunicar quem? Comunicar a quem? Comunicar a humanos. Um humano vai ler isso, uma pessoa, um adulto, né, vai ler isso, vai conseguir entender aquela mensagem e vai pensar, poxa, vou ir no mercado, vou comprar todos esses ingredientes, os que eu não tiver em casa eu vou comprar para realizar aquela receita. Ele não vai, por exemplo, já ler o modo de preparo e tá ali, bater ovos e o açúcar. Opa, eu preciso primeiro comprar os ovos, vou lá no mercado comprar o ovo e o açúcar. Aí depois, adicione óleo. Ah, esqueci, não comprei o óleo. Não, primeiro a gente vai realizar a sequência de passos. Só que isso de, eu vou primeiro no mercado comprar os ingredientes para depois realizar a minha tarefa, isso um ser humano conhece, entende que é uma etapa óbvia. Mas um computador não. A gente tem que mandar ele fazer isso para que ele realize a tarefa sem grandes transtornos, por exemplo. Né? Então, dessa forma, podemos ter em mente que programar é a realização de uma sequência de passos bem definida, a fim de se chegar a um objetivo. Conseguimos definir um conceito inicial de algoritmo para realizar determinada tarefa. Por exemplo, para trocar um pneu, como é que a gente consegue trocar um pneu? Já, a ideia da receita, nós temos os ingredientes e o modo de preparo. Para trocar um pneu, nós temos algo diferente. Nós temos as ferramentas e como fazer. Então, agora, a partir de agora, eu vou realizar essa tarefa de trocar um pneu de uma forma que vai exigir um certo nível de abstração em relação ao computador, mas vai ter alguns detalhes a mais aí, certo? E depois, eu vou pedir para vocês estarem realizando algumas tarefas que eu vou adicionar aqui na nossa série, durante a nossa conversa, durante o nosso mini curso, tá bom? Então, como é que eu vou trocar um pneu? Eu preciso de ferramentas e de como fazer, de uma sequência de passos de como fazer. Certo? Aqui. Primeiro, quais ferramentas que nós podemos ter, que nós precisamos ter? A gente precisa primeiro de um pneu novo, precisa de um macaco para poder elevar o carro, né? De um step e de um carro, né? Eu vou trocar o pneu da onde? De um carro? Poderia ser de uma moto? Então, a gente precisa colocar esses passos, essas ferramentas que podem ser um tanto óbvias, por exemplo, o carro, né? Mas a gente tem que definir quais são as ferramentas. Depois, como é que eu vou fazer? Qual é a sequência de passos para eu realizar essa troca de pneu? Então, eu vou primeiro preparar o carro em um ponto morto, parado. Óbvio que a gente tem aviões, por exemplo, que a gente troca as rodas de aviões quando eles estão em voo, eles estão, né, em andamento. Mas não, aqui no nosso caso a gente vai estacionar o carro, deixar ele em ponto morto, parado. Depois, vamos colocar um step embaixo do carro. Levantar o carro, primeiro, depois a gente tem que levantar o carro com a roda e trocar. Afrouxar a roda do pneu. Trocar o pneu antigo pelo novo. Coloque os parafusos, aperte os parafusos. Pronto. Aqui nós temos 7 passos para trocar um pneu. Como trocar um pneu em 7 passos? Aqui nós temos esse tutorial, certo?
E assim como nós temos passos para realizar tarefas no cotidiano, nós temos que verificar isso. Nós acabamos de fazer um exercício de pensamento computacional, que é a realização de uma tarefa com passos, certo? E então, um algoritmo, esse pensamento computacional que a gente acabou de fazer é um algoritmo. É um algoritmo voltado para seres humanos, não para um computador. Para um computador, o nível de abstração e de detalhe seria muito maior, tá? Então, um algoritmo, ele é uma sequência de passos bem definida e finita, com o objetivo de solucionar um determinado problema. Por que eu vou escrever um algoritmo? Porque ele vai me dar uma solução de um problema. Não faz sentido eu escrever um algoritmo que não me dê solução de nada. Outra coisa, é uma sequência de passos bem definida e finita. A receita de bolo, teve um início, um meio, que era o modo de preparo ali, e um final. O final foi a conclusão do meu bolo, que o bolo estava realizado, estava feito. A mesma coisa em questão de troca de pneu. Eu tenho um início, um meio e um fim. Então, é uma sequência de passos bem definida e finita que a gente precisa exercitar para realizar o nosso algoritmo e o pensamento computacional. Então, conceituando ainda o algoritmo, eles atende para bem definida e finita. Bem definida, os passos realizados no algoritmo precisam ser muito claros quanto ao seu objetivo. E finita diz em relação que, em algum momento da vida, este algoritmo precisa terminar e retornar algo para o usuário, algo inteligível para o nosso usuário. Porque tem algoritmos que fazem, por exemplo, loops infinitos. Isso já não é uma máquina de Turing, não é considerado um algoritmo realmente como máquina de Turing, que tem uma sequência de passos definida e finita, que vai me levar a um objetivo, a um problema realizado. Utilizando uma linguagem qualquer, por exemplo, Java, Python ou mesmo o próprio português, nós podemos representar uma sequência de passos sendo executados, como se estivéssemos dando ordens a um computador. O que mais nós fazemos durante a nossa vida é escrever algoritmos para outras pessoas. Às vezes, alguém pergunta assim, poxa, como é que eu vou entrar na seção de avaliações dentro do portal do aluno? Como é que eu vou saber o local para poder verificar a minha nota? Daí vai vir uma pessoa e vai falar, olha, faça o seu login. Depois de fazer o login, clique no botão frequência. Depois disso, então isso daí, essa sequência de passos é um algoritmo. Nada mais, nada menos do que um algoritmo. Certo? E aqui? Os princípios básicos de um algoritmo, eles consistem em, todo algoritmo tem um início, tem um fim, e todo algoritmo precisa retornar algo para o usuário. Um algoritmo que não retorna nada não tem utilidade, pode ser descartado. A gente precisa retornar algo inteligível para o nosso usuário. E os elementos que compõem os algoritmos são as variáveis, a sintaxe e o compilador. O compilador é quem que vai traduzir esse algoritmo? Quem que vai ler esse algoritmo? Vai ser um computador? Beleza. Então, eu vou precisar, através disso, colocar variáveis e sintaxe de acordo com o que o computador vai entender. Quem vai traduzir esse algoritmo? Vai ser uma criança? Então, eu tenho que colocar variáveis de acordo com o que ela entende. Uma criança, que seria o nosso compilador, ela vai entender, ela já sabe ler? Não, ela não sabe ler. Mas eu tenho que entregar uma tarefa para ela. Eu tenho que falar que ela tem que, não sei, lavar uma louça. Ou tem que juntar os brinquedos. Como é que eu vou escrever um algoritmo de forma que ela vai entender isso? Uma sequência de figuras, por exemplo. Uma sequência de figuras. Eu falar, olha, realize essa tarefa. E uma sequência de figuras. Os brinquedos todos espalhados. Depois, uma criança pegando o brinquedo, colocando dentro de uma caixa. E depois, o ambiente limpinho com os brinquedos organizados. Pronto, acabei de fazer um algoritmo
para uma criança. Então, já nós aqui estamos querendo fazer esse processo para o computador, para que o computador consiga entender, certo? E aqui eu vou pedir para vocês realizarem um algoritmo, tá? Vou deixar aqui. Vou passar esse link para vocês. É uma ferramenta colaborativa. Vocês podem estar acessando. Ok? E nessa ferramenta, nós temos algumas tarefas a serem feitas. A primeira tarefa que eu vou pedir para vocês fazerem seria justamente essa de trocar uma lâmpada. Eu quero que vocês escrevam um algoritmo, assim como eu escrevi um algoritmo para trocar um pneu, quero que vocês escrevam um algoritmo com uma sequência de passos para trocar uma lâmpada. Então, vocês podem, indo lá. Ok. Se tiverem alguma dificuldade, podem estar falando aqui. Ok, estou vendo vocês. Legal. Então, nós temos primeiro essa questão, esse algoritmo para trocar uma lâmpada. Depois, eu vou pedir para vocês, podem fazer os seus post-its e selecionar. Pode colocar assim, aqui à esquerda eu vou colocar todas as minhas ferramentas necessárias para trocar uma lâmpada. E à minha direita, eu vou colocar todas as ferramentas necessárias, o meu modo de preparo. No caso, seria, né, como fazer. O como fazer seriam as ferramentas e como fazer para trocar uma lâmpada. É isso que eu estou pedindo. Vou deixar aqui vocês realizarem essa tarefa. Em 5 minutinhos, vocês podem estar explorando a ferramenta. E depois nós temos também a tarefa da dinamite, tá bom? Mas primeiro, quero que vocês verifiquem a tarefa da troca de lâmpadas. Aqui vocês podem criar E aí, para vocês compartilharem, as ferramentas, vocês podem colocar aqui e como fazer. Colocar aqui. Ótimo, legal, gostei desse balãozinho que vocês fizeram. Ó. Não sei se dá para aumentar esse balãozinho, mas... Ok, vou deixar aí vocês interagirem com o pessoal nesse board da lâmpada. Em 5 minutinhos a gente vai corrigir junto. Beleza? Vou deixar aqui. Vocês estão conseguindo entrar? Deixa eu ver. Eu vi que alguns conseguiram, outros não. Eu tinha pensado nessa do Jamboard também, mas... vocês parece que estão conseguindo. FB, ML... Toda uma galera aqui já.
Porque às vezes você pensa que não entrou, tem pessoas que pensam que não entrou, mas ela tá dentro, você não consegue ver seu pontinho, mas você consegue ver o dos outros, o seu é o cursor, né? Às vezes a gente não consegue entender um pouco a ferramenta, né? Aquelas pessoas que não estão conseguindo, quando você vê as bolinhas, você vê que são as outras pessoas, o você mesmo é o cursorzinho, tá? Quando você tá lá dentro. Também tem outro ponto, tenta entrar novamente no link, né? Para ver se dá certo, porque às vezes dá um erro, mas vê se o link tá todo. Se você copiou o link, tenta ver se está totalmente copiado. Uhum. Exatamente. Obrigada, professora. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui vocês exercitando aí. Stephanie, explica como pega o post-it, que eles estão com dúvida. Ah, tudo bem. Então, para você criar um post-it, é só você clicar 2 vezes. Aí, assim que você clicar 2 vezes e finalizar o post-it, né, ele vai ficar ali disponível para as pessoas. Às vezes, tu tem que clicar aqui para compartilhar com outras pessoas o teu post-it. Então, your stick notes are public. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui. E aí ele vai estar... Tem alguns que são disponíveis e tem outros que não, né? Your stick notes are private. Então, ele está privado, eu não consigo... Vocês não vão conseguir ver. Mas quando eu coloco que ele está público, vocês vão conseguir ver o conteúdo do meu post-it. Certo? Tem alguns que escreveram, mas eu não consigo ver o que está escrito. Aí dá uma olhada nessa opção aqui embaixo, deixa ela verdinha. Isso, agora eu tô começando a ver o que vocês estão escrevendo. Olha, se vocês quiserem utilizar, quem não está conseguindo acessar, utilizar esse outro tema, a gente vai tentando verificar. Ó, Sophie shared. Então, consigo ver já o da Sofia. Teve alguém que escreveu, né? Aí, deixa eu ver. Tenta escrever esses passos dentro de um... para ficar bem... Stephanie, eu acho que vamos finalizar essa para começar a fazer a outra, dar o desfecho, porque a gente está com o tempo já estourando, que a gente pensou que tinha um tempo, mas o tempo está reduzido, na verdade. Tá ótimo. Então, aí, vamos lá, vamos estar conversando aqui. Vocês fizeram dois grandes grupos, né? Que seria ferramentas, uma escada, uma lâmpada e um interruptor. Conseguindo ver aqui, né? Depois, uma lâmpada nova, escada para alcançar o bocal. Ótimo. Isso aqui como ferramentas. Vocês entenderam muito bem o que são ferramentas. Ferramentas são nada mais nada menos do que substantivos.
do que coisas que a gente utiliza para poder realizar. E aí depois, vocês colocaram assim, o modo de fazer, no caso, né? Seria, coloque a escada embaixo do local, suba a escada, enrosque a nova lâmpada, desenrosque a lâmpada previamente instanciada. Então tem, ligue o interruptor para conferir se está tudo ok. Aí depois tem essa, ferramentas, escada, lâmpada nova, deixa eu colocar as ferramentas aqui, ok. Como fazer? Posicione a escada embaixo do local, suba na escada, retire a lâmpada para que funcione, posicione a lâmpada nova. Legal, gostei muito do que vocês colocaram. Uma coisa que eu gostaria de falar, né? A gente vai pegar uma escada e vai posicionar ela embaixo da lâmpada, que a gente quer trocar. Mas antes disso, a gente precisa o quê? Precisa desligar a lâmpada. Porque senão a pessoa vai tomar um choque, né? Então, antes de tudo isso, a gente desliga o interruptor, depois a gente vem, desenrosca a lâmpada. Vocês até colocaram aqui, né? Posicione a escada abaixo, suba a escada, retire a lâmpada que não funciona, posicione a lâmpada nova, aí depois ligue o interruptor. Então, vocês conseguiram identificar o que são ferramentas e o que são as coisas para você fazer, né? O modo de fazer a troca de lâmpada. Então, eu quero que vocês organizem. Aqui é um trabalho colaborativo, tá bom, pessoal? Tentem fazer, ó, por exemplo, aqui tem ferramentas e aqui tem outras ferramentas que são meio que repetidas. Então, eu quero que vocês me mostrem quais são as ferramentas e como fazer uma arma de dinamite, certo? O que a gente precisa? Então, se tiver ferramenta repetida, se o colega já colocou uma ferramenta de repetida, uma ferramenta que tu pensou, então coloca outra, tá? Outra coisa, no como fazer, vocês devem colocar os post-its de uma forma cronológica. Se lá em cima está escrito arma bomba, e lá embaixo está escrito, sei lá, pegue fósforo, não sei. Tem que ser de uma forma cronológica. Pensa que é um computador que vai ler, que ele não vai saber o que vem antes, o que vem depois. Então, vocês devem colocar esse espaço sequencialmente, tá bom? Aqui vocês colocaram a questão da lâmpada, né? Como trocar uma lâmpada, ligar o interruptor, buscar uma escada, posicioná-la embaixo, subir a escada até alcançar a lâmpada queimada, rosca a lâmpada queimada e tire, descer a escada. Esse daqui tá bem completinho também, eu gostei. Só que deveria estar dentro de um post-it, bem aqui na parte da lâmpada, né? Que aqui já é uma outra atividade. Mas gostei. Vou aqui deixar vocês pensarem nessa daqui de dinamite por uns 5 minutinhos. Parabéns, primeira etapa concluída. Essas pessoas que estão aqui com dificuldade de acessar, coloque aqui no chat qual é a sua área de atuação, se a sua área de estudo, se vocês todos são de computação, só para eu já saber. Não sei se vocês são de biologia, de química, qual é a área de atuação, né? Para quem não está conseguindo acessar.
Não esqueçam de deixar ali embaixo, né? Your stick notes are public. Deixa os seus sticks públicos, os seus post-its públicos e não privados. Assim fica privado, ninguém consegue ver. Assim é público, eu consigo ver e a gente consegue compartilhar aqui na aula. Tô gostando de ver. Ok? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Suporte informática, engenharia e controle de automação, eletrônica, informática, técnica de administração, mecatrônica, química, eletrônica. Informática na internet. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz por todos vocês estarem aqui. E vamos estar aqui. Eu vi que tinha alguém da química, né? Então, na próxima tarefa vai ser relacionada a isso. E aí, depois que a gente realizar essa tarefa, eu vou deixar 2 tarefas em paralelo para vocês, um desafio, porque eu quero mostrar um jogo que é uma computação em blocos para vocês já sentirem o gostinho de fazer essa computação, um algoritmo mesmo, de um jogo, né, para estar jogando aí. Vocês vão gostar. Ok, eu acho que eu vi várias coisas aqui. Vou começar a conversar com vocês sobre os post-its, né? Vou começar aqui, logo da esquerda, e vou ver todos os post-its aqui embaixo, e depois eu vou vir para cá. Então, primeiro, vocês colocaram, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem um post-it aqui que eu não tô vendo, do Hi. Coloca o teu post-it para conseguir compartilhar, que eu vou conseguir ver. Então, escolher o local que será destruído. Ó, isso é ótimo. Escolher, né? Por exemplo, a gente encontrou um local onde tem diamantes. Então, onde é que vai ser destruído? Onde que a gente vai verificar, né? Se posicionar em um local seguro. Ah, isso é perfeito, muito bom. Só que aí é como fazer. Ótimo, ótimo. As ferramentas, no caso, seria a pólvora que colocaram aqui, né? Vamos ver. Vocês ainda estão mexendo, vamos lá. Ok, pronto. Nas ferramentas, no caso, seria a pólvora. Ok, como fazer aqui? Vocês colocaram pegar o fósforo, a pólvora, acender o pavio. Aí depois seria pegar o fósforo, pólvora, lugar seguro, acender o pavio e estourar a dinamite. Detonar, no caso. Aí depois tem acender o fósforo,
encoste o fogo no pavio e corra o mais rápido possível e se jogue longe. Ah, isso daí foi engraçado. Mas né? Aqui é a famosa gambiarra, aqui, ó. Se jogar longe. Não, a gente tem que fazer assim, ó. Primeiro, vamos ver o pavio. O pavio é curto ou é longo, né? O mais longo que puder. Se tivesse um pavio de 10 metros, melhor, né? Para você ficar distante disso. E aí vocês colocaram aqui armar a bomba. Sim. Então, o primeiro passo seria esse, de você verificar se você tem uma pólvora. Após você verificar que se você tem uma pólvora, você vai armar a bomba. Depois disso, né? Isso, as ferramentas, muito bom. Muito, muito bom. Depois disso, você vai ter que. Depois que você tem a pólvora, você tem para armar a bomba. O que mais que a gente tem como ferramentas? O pavio, ó, muito bom, gostei. Que mais de ferramentas a gente precisa? Será que precisa de mais alguma? Eu vou armar a bomba, eu vou ter um pavio, vou ter a pólvora, fósforo, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver, não sei se eu posso. Fósforo, né? Seria a nossa ferramenta. E aí, depois disso, isso. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Realizar todo o processo para a bomba explodir. No caso, escolher o local que será destruído, se posicionar em um local seguro, pegar o fósforo, acender o pavio. Esses passos que vocês colocaram aqui nessa sequência foram excelentes. Muito bom. Vocês entenderam o que são as ferramentas e o que é o como fazer. E o nosso algoritmo precisa disso. Ele precisa de ferramentas e de como fazer determinada situação, determinada coisa. Certo? Eu vi aqui que vocês têm o pessoal da mecânica, de administração, pessoal de química, que vocês colocaram lá no chat. Muito legal, estou muito feliz. E eu quero que. Agora é o desafio de vocês. O desafio é vocês verificarem ferramentas e como fazer um, um experimento químico, certo? Então vocês vão ter que colocar as ferramentas e o como fazer. Depois, nesse primeiro, tá bom? E no segundo, eu quero que vocês façam a questão de como que eu vou cadastrar um novo aluno no sistema. Quais são as ferramentas que eu preciso e o modo de fazer. Então, gente, se vocês fizerem vários post-its sem querer, vocês podem deletar. É só clicar em cima e apertar delete, tá bom? Aí todos esses post-its que estão sem nada escrito podem deletar. Então, o primeiro é como que eu vou fazer um experimento químico e depois, no segundo, vai ser esse da administração, de como é que eu vou fazer um cadastro de um novo aluno, quais são as ferramentas e como eu vou fazer isso, tá? Só que vocês vão ter 5 minutos para fazer os dois, então, ainda bem que vocês estão em uma ferramenta colaborativa, né? Que aí dá para dividir o time, metade faz faz o primeiro, metade faz o segundo, e aí a gente vai conversar para vocês terem um tempo de irem na nossa atividade do jogo de programação em blocos.
Pessoal, ok, vocês começaram a questão do experimento químico. Gostei muito do que vocês já fizeram. Realmente, a gente precisa, né, de um laboratório, de reagentes, de lista de materiais. E para realizar, a gente precisa também de EPIs, de Aleco. Nossa, vocês são demais. EPIs de proteção. E ainda falta um modo de fazer, tá? Mas, assim, eu percebi que vocês já estão entendendo o conceito de algoritmo. Gostei muito disso. A ferramenta que eu queria mostrar para vocês é justamente essa, que é um jogo de Star Wars, tá bom? Que vocês podem programar em blocos ali. Mas eu acabei de receber um comunicado em que o nosso horário era somente 1 hora, né? E eu tinha programado 2 horas de aula aqui com vocês. Mas eu agradeço toda a atenção. Se vocês quiserem explorar esse link, podem explorar, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Eu vou ficar aqui na sala e vocês podem ir para os outros mini cursos. Professora, pode falar. Gente, olha só, é porque a gente tinha programado 2 horas, só que eu pensei, quando eu pedi a oficina, eu pedi 2, mas assim, não tem problema. Quem quiser continuar aqui com a Stephanie para poder ela mostrar um pouco mais da ferramenta que ela queria mostrar, que é bem legal, pode continuar. E assim que ela finalizar, aí todo mundo vai sair, mas todos já estão liberados. A gente finaliza a parte principal da oficina agora, né? E foi muito bom ter vocês todos aqui. A gente vai ter muitas outras oficinas dessas pela frente, quem sabe, né? Porque a gente tem uma programação, tanto o Polo também como o próprio CMDI, a gente tem uma programação aí de dispor algumas coisas para a comunidade, tá? Então, obrigada a participação de todos. Stephanie, continua aí. Aqueles que eu vou ficar aqui. Ferramenta, tá bom? Certo. Obrigada. Nada. Eu vou ficar aqui, vou mostrar para vocês a ferramenta. Vai ser uns 5 minutinhos, assim, né? Vou mostrar aqui, vou compartilhar. No caso, na ferramenta, desde já, muito obrigada por todo mundo que participou, né? Na ferramenta é o seguinte, você pode fazer o seguinte, nesse link que eu mandei para vocês no chat, que é esse code.org. No link, vocês podem acessar direto com o Google. Eu acessei direto com o Google. É a primeira vez que eu vou acessar aqui para essa conta do IFAM, né? E aí, coloca como estudante mesmo, coloca a sua idade, tudo que ele espere, tá? E depois disso, vocês podem vir nesse course column, ou se vocês pedirem a tradução em português, é catálogo de curso, tá bom? No catálogo do curso, vocês vão acessar esse jogo do Star Wars, que é View Recent Course. Não, nesse daqui, que é de hora do código. Na hora do código, vocês vão acessar mais tutoriais e cursos aqui dentro. E aqui vai estar o jogo do Star Wars, certo? Que aí vocês vão clicar aqui nesse jogo do Star Wars que eu deixei para vocês. Deixa eu ver. Code já usei muito? Ótimo. Legal. Essa ferramenta é mais focada principalmente para crianças estarem sendo inseridas nessa parte computacional. Só que muitas vezes, né, adolescentes, adultos, não conhecem também a computação e códigos, então essa ferramenta auxilia demais. E aí, quando vocês chegarem nessa tela do Star Wars, vocês podem pedir o Try Now, que é para clicar. Então, vocês vão, primeiro, fazer o login de vocês. Depois que fizerem o login de vocês, vocês vão em Course Catalog,
do código, ou em português vai estar assim, catálogo de curso, hora do código, né? Que é um sublink. E depois, try now, que seria a primeira tentativa para a codificação em blocos. Aí vai ter uma mulher aqui falando legal sobre inserindo vocês no mundo do Star Wars e também na ferramenta, vocês podem ver. Mas essa ferramenta, assim, é muito, muito simples. Eu não vou assistir. Aqui tá tendo um sonzinho, não sei se vocês conseguem ouvir. É uma música do Star Wars. E aí, você tem que fazer com que o robô encontre a sucata, consiga pegar a sucata. Então, eu vou colocar assim, que é para ele se mover para a direita. Se eu falar para ele se mover para a direita e dar um run, ele se moveu para a direita, mas ele não conseguiu pegar a sucata ainda. Então, eu vou colocar de novo para ele se mover para a direita aqui embaixo. E dar um reset. Agora, a gente conseguiu. Então, com 2 linhas de código, a gente conseguiu realizar esse problema. Com 2 linhas de algoritmo, o computador realizou esse problema. O robô realizou esse problema. Você acabou de programar um robô, certo? Aí a gente pode clicar aqui para continuar. Eu vou ver aqui o status de vocês. Vocês estão conseguindo acessar? Estão com dificuldade, alguma coisa? De boa? Beleza. Então, o próximo desafio seria justamente vocês pegarem as 2 sucatas. Tem 2 aqui. Então, a gente pode ir para a direita, depois para a direita de novo. Então, eu vou colocar 2 movimentos para a direita. Após isso, ele tem que ir para baixo 2 vezes para conseguir pegar a última sucata, né? Então, eu vou colocar aqui down, down e down de novo. Se vocês pegarem a legenda em português, vai estar escrito direita, direita, baixo, baixo. Vai pedir para ele executar. E ele conseguiu realizar a tarefa. Né? Então, deixa eu ver. Aí eu vou deixar vocês. E a ideia era essa, né? De vocês estarem executando esses códigos, essa programação em blocos, vocês já estarão realizando o seu primeiro algoritmo, para alguns é o primeiro algoritmo, que é a programação em blocos. Programação codificada mesmo, né? E aí, essa daqui é chamada programação em blocos. Que já está alegada, mas pode ser que retorne. E é isso, pessoal. Vou deixar vocês aqui jogando criando códigos, criando soluções, tá bom? Para o robô do Star Wars, mas para outros robôs também. E espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante da participação de vocês e estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar ministrando esse mini curso para um público tão rico. É isso, professora. Quer falar alguma coisa, professora Micela? Isso aí, gente. Obrigada. Stephanie, obrigada. Você é ótimo, você sabe disso. Obrigada, pessoal, pela participação, tá bom? Espero que tenha contribuído bastante com vocês aí. Isso. Professora, tem uma dúvida. Essa gravação vai ficar disponível aonde? Calma aí. Rai, pode finalizar a gravação. Essa gravação vai ficar disponível no repositório, acredito, do evento.